Legal, para você que acompanha aqui a programação da TV Câmara Guarulhos, começando hoje mais um Câmara em Pauta. Hoje a gente vai falar sobre o meio ambiente na cidade de Guarulhos, fazendo uma homenagem, né, ao meio ambiente, porque junho é justamente o mês do meio ambiente. E tem muita coisa para a gente tratar aqui na cidade de Guarulhos quando se fala de meio ambiente. Tem problema com aterro sanitário, tem problema de resíduos sólidos, plano diretor, coleta seletiva, tem desmatamento para falar que o Rodoanel causou, então tem muito problema para a gente tentar debater aqui em meia hora ou um pouquinho mais, você está acostumado, né, de programa de Câmara em Pauta. Deixa eu apresentar os convidados que vão fazer este Câmara em Pauta comigo. Eu recebo aqui Wesley Casaforte, vereador do PSB, líder da bancada, né, e presidente da Comissão de Meio Ambiente. Olá, vereador, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Obrigado, agradeço a Câmara em Pauta. Sou o vereador Wesley Casaforte, sou líder da bancada do PSB na Câmara Municipal de Guarulhos. Presido nessa casa as comissões de meio ambiente e me coloco à disposição da casa. Obrigado pelo convite. Vamos fazer um belo debate. Também comigo, Walter Abraão Filho, que é o diretor do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços Públicos e ilustre filho do grande Walter Abraão, que eu vou até mostrar o computador já já. Walter, obrigado por ter vindo aqui ao Câmara em Pauta. Grande, Leandro, uma alegria, estou debutando aqui na TV Câmara, estou muito contente de estar aqui junto com o vereador Wesley e com a professora também que você vai apresentar. Tenho certeza que vai ser muito interessante e parabéns pelo programa. O Walter é filho aqui, Emerson, dá para mostrar aqui na tela, ó, do grande Walter Abraão. Tá gordo, senhores. Locutor, narrador esportivo, grande jornalista que fez história na televisão brasileira. Faleceu quando mesmo? 6 anos. Há 6 anos atrás. Inventor do replay, hein? Chamava Bilance. Exatamente. Grande Walter Abraão. Então você se lembra, para mim, que gosto muito de esporte, de jornalismo esportivo, enfim, até agora vou ter um programa, tomara que vá bem, mas eu gosto demais. E então o Walter Abraão, para mim, foi referência, como é para muita gente. O Leandro vai falar de meio ambiente, mas sabe tudo de esporte. Eu quero deixar registrado o telespectador que é um homem com 2 funções, pelo menos. Tem alguns defeitos aí quanto ao time, né, do pessoal da bancada. Mas não faz mal, um dia vai ter mundial, mas segue aí. Também com a gente, Natália Baron, que é professora de Engenharia Ambiental e coordenadora do Núcleo de Resíduos da Universidade UNG. Professora Natália, muito obrigado por ter vindo ao programa. Olá, Leandro. Agradeço o convite ao programa Câmara em Pauta. É uma alegria estar aqui, né? Tão bem acompanhada aqui na bancada. Agradeço o convite em nome da Universidade e do Grupo Núcleo de Resíduos. Muito obrigado. E para você que quiser participar do Câmara em Pauta, você já sabe sugerir os seus temas, acesse nossas redes sociais, a gente tem Facebook, a Câmara tem site, enfim, hoje em dia com a tecnologia é muito fácil. E se você é aquele cara ainda moda antiga, apesar de isso ser tecnologia, mas já é moda antiga, mande o seu e-mail. E-mail hoje quase não se usa mais, quase ninguém manda. Mas mande, se você quiser, nós ainda temos um que funciona, câmaraempauta@câmaraguarulhos.sp.gov.br. Mande aqui a sua participação pra gente, o seu comentário, sugira os temas que você gostaria de ver retratados aqui. A gente tenta trazer pelo menos os mais importantes, os mais relevantes que estão acontecendo no momento. Senhores, antes da gente iniciar o debate, eu quero aqui já aproveitar e chamar um VT, porque é o que vai nortear esse primeiro bloco. Em 2015, o programa Câmara em Pauta falou sobre coleta seletiva na cidade. E, para minha surpresa, só 10% do lixo reciclado tinha coleta seletiva. O que era um horror, eu me espantei. Eu quero chamar aqui o relato, deixa eu ver quem fez esse programa Câmara em Pauta, da Madalena Maria Rodrigues, que na época era gerente da divisão de coleta seletiva de resíduos recicláveis da SSP. Ainda é? Ainda é. Então ela vai se ver aqui depois na televisão, toda segunda-feira, Câmara em Pauta, às 7h15, ela vai poder se ver aqui. 2 anos atrás, 2015, ela participou com a gente. E também o depoimento da Leiliane de Santana Rocha, que é presidente da Coop Reciclável. E eu fiquei muito espantado. Vamos ver aí, pode rodar. Um investimento do poder público para tentar viabilizar essa coleta seletiva. Que hoje a gente poderia dizer, ela abrange 10% dos domicílios da cidade. Só 10%? É isso aí que é o nó, que é pouco. E aí, mas o que eu queria... Então quase não tem, né? Quase não tem. Então, deixa eu só explicar por que não lá, tem. Liliane. Por que não tem e não dá para expandir. Porque o nosso galpão lá, ele já existe há mais de 10 anos. E a capacidade dele é de 8 toneladas dias. Certo. E nós já estamos com acima de 10 toneladas dias. Então, nós já estamos abarrotados. Então, não dá. Um dia, eu conversando com o prefeito, e ele me falou, Leiliane, não dá para expandir porque não tem local para ir. Então, o que está faltando é espaço. Isso, o que está faltando é cumprir o que tem no plano diretor, que existe lá no plano diretor. Que já deveria ter sido cumprido há muito tempo, diga-se de passagem. Sim, porque a população é carente.
O programa é bom, existe interesse dos catadores, mas infelizmente não se avança porque não tem espaço. E quando tem, as verbas que vêm, volta. Infelizmente, a realidade hoje é essa. O que eu tenho para dizer é isso. As verbas que vêm para vocês? As verbas que vêm federais, certo, volta. Não sei como está hoje. Se vir hoje, se vai voltar. Mas as que já vieram no passado, voltou. Então, o que está falado no plano diretor não está se cumprindo. Se cumprisse, acredito que a gente já tinha expandido e muito. Porque só existe um em Guarulhos, um galpão. Então, o que tem hoje não dá para expandir, infelizmente. Muito bem, vocês viram aí uma edição do Câmara em Pauta de 2015, quando a gente fazia ali na bancada, na mesa do presidente, com terno e gravata, uma coisa mais formal, pelo amor de Deus. Walter, vamos começar por você, porque ela falou coisas que são pertinentes, eram na época, né, a outra gestão, e agora a gente está com uma gestão nova. A parte da verba, eu acredito que isso se resolveu com a certidão negativa de débitos, eu acredito que era isso que atrapalhava. Muito, tem toda a razão. Mas ela falou da coleta seletiva, a Madalena, só 10% dos domicílios eram atendidos. Eu me espantei, uma cidade do tamanho de Guarulhos, 10% só. Eu vou te falar uma coisa, Leandro, se me permitir. Eu acho que com os resultados que a gente fez uma pesquisa muito mais intensa durante esse começo da gestão do prefeito Guti, eu duvido que sejam 10%. Eu duvido. É muito menos. Na verdade, você tem um problema... Menos ainda. Menos ainda. A coleta seletiva hoje em Guarulhos, ela tecnicamente não existe. Na verdade, até para te posicionar, o programa começou assim, acho que ela estava representando a prefeitura na época, aí a pessoa fica com um pouco de receio. Não, uma era da cooperativa, uma era da prefeitura. Isso, então... e aí eu tive que dar uma apertada nela. Eu falei, e ela estava saindo por aqui, por ali, eu falei, mas Madalena, tem ou não tem coleta seletiva? Na verdade é o seguinte... Aí ela soltou 10%. Não, mas tudo bem, eu acho que... qual que é o modelo? Na verdade, você tem que olhar em perspectiva, tá certo? Cidade de Guarulhos, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, a 8ª cidade do país. O processo de coleta seletiva tem que partir junto com a coleta domiciliar. E isso não existe hoje. Eu até estava conversando com o vereador Wesley, antes de começar esse programa, a necessidade de legislações, do plano diretor de resíduos e coisas mais, além da ampliação de PEVs e coisas mais, para a gente poder atuar de maneira constante. Na nova licitação do lixo, que nós vamos fazer, para começar, se Deus quiser, a partir de fevereiro do ano que vem, a ideia é que tenha a coleta domiciliar normal e, separadamente, a coleta seletiva. Essa coleta seletiva vai ter que estar num saco diferenciado, de preferência verde, para distinguir do saco preto natural. A gente, hoje, Guarulhos gera em torno de 30 mil toneladas por mês de lixo. A gente acredita que com o trabalho que a gente já começou, que a professora conhece mais desse assunto do que todos nós aqui, madeira vai para madeira, pneu vai para pneu. É a logística reversa que as empresas são obrigadas a praticar. Tivemos na semana passada uma reunião com o pessoal da Tetra Pak, que cada produto que eles colocam na rua de embalagem, eles são obrigados a retirar um. Então, se chama logística reversa, a professora pode explicar com muito mais qualidade do que eu. Então, o que acontece? Qual que é a nossa meta? A nossa meta é que tenha uma equipe exclusiva para lixo domiciliar e outra equipe exclusiva, de preferência sem custo para o município de Guarulhos, só fazendo o material reciclado. Mas você que é um cara do meio ambiente, Walter, e a gente vai agora debater também com o vereador e com a professora, por que Guarulhos avançou tão pouco nessa questão em tanto tempo? Porque a gente viu cidades, por exemplo, no ABC, como Santo André, pioneira na coleta seletiva, sabe? Guarulhos é uma cidade gigantesca. Por que você avançou tão pouco? Tem que ser vanguarda. Avançou pouco, no meu entendimento, faltou investimento na área de educação ambiental, coisa que nós estamos promovendo com qualidade, levando as crianças, lançando o programa Lixo Zero e uma série de outras coisas. Tem um bingo muito legal sobre o lixo, quem faz compostagem, quem faz reciclagem, porque, na verdade, o importante é, na educação ambiental, que as crianças levem essa mensagem para dentro de casa. E o poder público tem que estar pronto para receber. Hoje, se as pessoas separarem o seco do molhado, a gente está tratando muito, viu, professora? O seco do molhado. Lixo seco, que já lixo é alguma molhado. Coisa, né? Não, já é bastante coisa. Então, ao invés de, não, aqui é latinha, aqui é papel, aqui é... Não. Seco e molhado. Seco, reciclagem. Molhado, aterro. Ponto. Então, nós estamos trabalhando nessa direção, a Câmara Municipal tem ajudado muito a gente nisso. Eu tenho pedido para o Wesley uma série de projetos de lei, uma série de incentivos. O secretário Zeituni tem ajudado demais com as escolas da rede pública. Estamos atuando também na rede particular e nós estamos ampliando. Visitas ao aterro sanitário, a professora em breve vai estar lá. Mas ela falou que faltava espaço de galpão. Não, mas essa é uma outra tese. Na verdade é o seguinte, a lei federal fala que todo esse resíduo tem que ser destinado às cooperativas. Mas não é uma cooperativa. Guarulhos precisa de pelo menos 5 cooperativas
operativas, manuais, e uma mecanizada. E uma mecanizada custa por volta de R$8 milhões. Então, na verdade, nós estamos buscando, fazendo chamamentos. Vai ter que ter investimento. Exatamente. Então, hoje o aterro está recebendo praticamente só lixo orgânico, ainda não tem um processo de seleção aí, desses produtos. Então, está recebendo aterro, mas, por exemplo, resto de bueiro não vai mais, madeira não vai mais, galho, poda não vai mais. Nós estamos implantando também uma usina de compostagem junto com o secretário do Meio Ambiente, o Cláudio, embaixo lá do viaduto. Um trabalho super legal, compostagem para receber os resíduos da feira. Então, nós conseguimos avançar bastante e o binômio é capacidade e longevidade, tá certo? Longevidade com diminuição de custos. Então a gente está bem otimista aí que esse trabalho pode ser feito com a ajuda dos professores da UNG também e da Câmara Municipal. Na verdade, é um conceito que precisa ser implantado na cidade. Tem projeto de lei no forno, vereador, sobre isso? Olha, já tem encaminhamento, muito importante a colocação do Walter. Ao longo do tempo é uma coisa que muito me despertou a atenção. A questão dos resíduos sólidos. Qual o caminho, qual o destino disso? Nós tivemos uma empresa dentro do nosso município, a empresa Quitaúna, que ao longo dos anos, eu desde que me entendo por gente, é a empresa que coleta o lixo dentro do nosso município. E qual que foi o investimento que foi feito diante de todo esse tempo através da própria empresa, né? O poder público, eu vou mais longe, é a falta de interesse, do poder público de fazer investimentos como esse. Às vezes muitas pessoas às vezes não têm nem o conhecimento, professora, do que é... Agora teremos esse interesse? Esse conceito ambiental, com certeza. Eu vim para essa casa da Câmara Municipal de Guarulhos, né? Estou como presidente das comissões de meio ambiente. É uma coisa que me agrada. É uma coisa que é por satisfação que eu busco. Nós temos projetos, enquanto na faculdade, né, nós desenvolvemos projeto em questão de resíduos sólidos. Estamos num diálogo muito forte com a Secretaria de Serviços Públicos, né, para poder avançar nesses projetos. Guarulhos, na minha concepção, é que não houve investimentos anteriores, né, e hoje a cidade, o prefeito Guti assumiu uma cidade totalmente comprometida, com uma dívida de aproximadamente 8 bilhões. Mas deveria ter sido feito investimentos anteriores, por exemplo, com usinas de reciclagens dentro do nosso município. E nós nunca vimos isso acontecer. Então, assim, hoje nosso posicionamento, nós estamos convocando, na verdade, já autoridades, né, junto com a Secretaria de Serviços Públicos e diante de um projeto que eu já estou colocando, que é um mandato participativo, onde nós iremos buscar, dentro das universidades, dentro das escolas, a participação popular, junto com os alunos, com os professores, e debater essa ideia. Construir a cidade não demanda só do poder público, mas demanda de toda a população. É construir junto, né, professora? Sim. Por favor, professor, aliás, me corrija se eu estiver errado. Quanto mais reciclagem a gente tem, melhor para o meio ambiente, é uma questão óbvia, e desafoga o aterro sanitário, como o Walter colocou, né, professor? Custa menos. Maior o tempo de vida do aterro, Isso, se a gente perfeito. fizer a destinação adequada, né? E a importância da reciclagem, eu queria que você falasse um pouco. Sim, sim. Bom, os dados que hoje nós temos, né, essa questão do 10% e tudo mais, eles são muito imprecisos, né? Verdade. E o que nós temos são os sintomas de tudo isso. Então, a gente vê uma série de problemas a resolver numa condição que, na verdade, nós não sabemos os números. Hoje, os dados referentes a lixo, eles são desatualizados, eles são do município de Guarulhos de 2008, o que não é tão diferente dos outros municípios que nós temos, são dados desatualizados. Então, a gente precisa atualizar esses dados para, de fato, entender qual é o contexto real e, assim, diagnosticar os problemas. Mas, com relação à reciclagem, a importância dessa prática, nós temos uma pressão nacional em favor disso, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Verdade. E, diante dessa pressão, nós temos os planos, temos uma série de ações ainda teóricas que precisam entrar em prática, né? E meus colegas passam por isso junto comigo, né, porque nós queremos que venha a prática das ações relacionadas à reciclagem e não só à reciclagem, a destinação correta de todo tipo de resíduo, né? Dentro do processo de reciclagem, nós temos uma capacidade de aterro que acaba recebendo mais de 40% do lixo que não deveria estar lá, né, que seria o resíduo, ou seja, aquilo que pode ter uma destinação diferente do aterro e acaba ocupando um volume gigantesco naquele espaço que é carente para nós. As ações... E é um espaço extremamente importante e destinado ao lixo domiciliar. Né? Sim. Você ocupava 20 sacos de lixo, você jogava um sofá, você ocupava esse lugar. E aí você diminuía a vida útil. Essa foi a nossa preocupação imediata. Não entra mais nada no aterro.
Nada que não seja o saco preto com lixo domiciliar. E junto com a professora que vai ajudar a gente, já se comprometeu, e com tudo que a gente está querendo implantar de coleta seletiva, exatamente, nós vamos ter uma diminuição de aproximadamente 30% a 40% das 30 mil toneladas, vai menos de 20 para o aterro, se Deus quiser. Esse é o paradigma. E essa parte deveria ir para onde, professora? Essa parte que não vai para o aterro? É claro que existe uma necessidade muito particular de investimento nas recicladoras, né, que seriam o trabalho dos cooperados. Isso, né? Isso também está previsto na política nacional, é uma condição fundamental e hoje realmente não há condição das recicladoras atenderem aquilo que é necessidade. Se todo o nosso resíduo reciclável fosse destinado ao local adequado, nós teríamos outros problemas a resolver. E aqui, ó, vou mostrar, pedir para o Emerson pegar, a gente já está próximo do nosso intervalo. E aí, os projetos de lei são bem-vindos para isso, as campanhas de conscientização bem-vindas para isso, porque do que adianta você fazer uma campanha de conscientização hoje, a pessoa separar o lixo, não ter a coleta ou não ir para o lugar certo? Aí não adianta nada. Você tem que fazer, o capim não pode comer cavalo, né? Tem olha que só, a gente recebe aqui no e-mail nosso da Câmara, né, o nosso interno aqui, vários assuntos, e hoje eu recebi o do Tribunal de Justiça, a gente sempre recebe, né, os status dos projetos de lei, e hoje eu recebi aqui, ó, que o TJ do Estado de São Paulo julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade, ou seja, é uma ação direta de inconstitucionalidade, depois a gente explica o termo técnico, né? Isso. E declarou inconstitucional a Lei Municipal 7.402/2015, que dispõe sobre a implantação da seleção de reciclagem de lixo escolar, aliado à educação ambiental, de autoria do ex-vereador e hoje prefeito Guti, ADIM número tal. Só para você entender, os vereadores aqui fazem projeto de lei, a Câmara, quando aprova, vai para a sanção do prefeito, o prefeito pode vetar ou sancionar, se ele vetar, volta para a Câmara pode manter o veto ou derrubar o veto, se derrubar, se transforma em lei. Se o prefeito não concordar, ele entra com uma ação de inconstitucionalidade para derrubar aquele projeto de lei e tornar inconstitucional, que foi o que aconteceu aqui com a gestão anterior. Então, um projeto dessa envergadura foi derrubado. A gente espera que venham outros vereadores, mas que se crie o destino certo, a consciência certa, para o cara poder separar e ir para o lugar certo. Vamos fazer uma pausa aqui no Câmara em Pauta, fazer um intervalo. Na volta a gente vai falar um pouquinho da tal da CEI da Quitaúna também. E depois ainda tem que falar do aumento dos PEVs. Tem VT sobre isso aqui. E se não tiver PEV, para onde vai o lixo? Precisa ter muito. Tem 19 hoje, Walter? 19, a meta são 60. Pouco, é muito pouco. Pausa e a gente já volta para continuar esse bate-papo aqui. Como que a gente pode participar e contribuir na criação das leis? A Câmara de Guarulhos incentiva a participação popular no processo legislativo. Nas sessões ordinárias, os guarulhenses podem falar na tribuna livre, apresentar reivindicações, demandas e problemas para os vereadores. Para isso, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral e procurar a Câmara com 2 dias de antecedência. Já nas audiências públicas, a participação é livre e todos os cidadãos podem manifestar sua opinião sobre um tema específico. O pedido para falar é feito durante a própria audiência. As entidades da sociedade civil organizada podem apresentar propostas por meio da Comissão de Legislação Participativa. O povo também pode apresentar projetos de lei. Para valer, o projeto precisa ter a assinatura de 5% dos eleitores do município. A iniciativa popular é um instrumento importante da democracia. Vale lembrar que o plenário da Câmara é aberto ao público em todas as sessões e audiências. Você pode acompanhar as discussões e votações. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Bacana, Câmara em Pauta de volta, em homenagem ao mês do meio ambiente, junho. Estamos tratando aqui do meio ambiente da cidade de Guarulhos e os seus
problemas. Recebendo hoje o Wesley Casaforte, que é o vereador aqui do PSB, líder da bancada, presidente da Comissão do Meio Ambiente aqui da Casa, o Walter Abrão Filho, que é diretor do Departamento de Limpeza Urbana aqui da Secretaria de Serviços Públicos, e a Natália Baron, professora de Engenharia Ambiental, coordenadora do Núcleo de Resíduos da Universidade UNG. Neste bloco a gente vai falar um pouco da SEI da Quitaúna, que ocorre aqui na Câmara, é uma investigação por conta da compra do aterro sanitário da Quitaúna. Quitaúna que não opera mais com a Prefeitura, né? Contratou uma empresa terceirizada, Enob, se eu não me engano, é isso? Na verdade, a Quitaúna ainda faz a coleta. Ela só não cuida, ela só não explora mais o aterro. Certo. Hoje o aterro é da Prefeitura, sem lucro, custo, operação, como se fosse uma terraplanagem. Depois você me explica onde entra essa Enob aí, que então não estou sabendo. Então, a gente vai falar um pouco da SEI e, na verdade, o que aconteceu, para a gente poder contextualizar. No ano passado, a Prefeitura comprou um aterro sanitário que pertencia à Quitaúna, que já estava com a validade de apenas 2 anos, né, de vida lá para vencer. E, segundo, né, as declarações que o pessoal apurou aqui na SEI, essa compra foi feita para que se pudesse ampliar, porque não se pode criar aterro sanitário novo, é isso que eu vou, inclusive, perguntar aqui daqui a pouco para o Walter tentar debater, e se compraram as áreas contíguas também ali para poder aumentar o terreno. O que o vereador Seminaldo colocou aí, vai colocar no VT que você vai ver, se havia necessidade de comprar esse aterro que já estava vencido e não somente as áreas contíguas. E segundo ele, é um passivo ambiental muito grande. Isso a gente vai falar porque o programa final está tratando disso. Vamos ver o que disse o presidente da SEI da Quitaúna aqui nesta casa, Marcelo Seminaldo. A SEI ela surgiu em razão da aquisição por parte da Prefeitura de Guarulhos de uma área da Quitaúna onde funciona o aterro sanitário. Essa área estava com vida útil de, no máximo, mais 2 anos, né? E aí a Prefeitura de Guarulhos, no ano passado, resolveu comprar essa área e aí por 3,4 milhões e a gente entendeu por bem fazer uma investigação para saber quais foram as razões que levaram a Prefeitura de Guarulhos, a comprar esse aterro sanitário, né? E no decorrer dos trabalhos nossos, nós percebemos que, pelo menos até então, foi um mau negócio, porque já que a gente está falando de meio ambiente aqui, a Prefeitura de Guarulhos ela adquiriu um passivo ambiental que vai demorar no mínimo 20 anos para recuperar. Então, do ponto de vista ambiental foi ruim, do ponto de vista econômico foi ruim, e a gente está tentando achar ainda um motivo bom para essa aquisição. Aí, portanto, vereador Marcelo Seminaldo, antes do Walter, professora, como é que se recupera uma área de aterro sanitário? É recuperável? Pois é, a condição do aterro sanitário, ela exige que a gente tenha uma questão de diminuição do impacto desde o início. Quando se tem problemas gerados posteriores ao aterro, de fato, o que se tem é uma condição de um passivo ambiental e um passivo é uma condição de prejuízo, prejuízo grande, inclusive. Mas existem condições de mitigação, de redução deste impacto que é possível de cuidar, de agir, alinhar ali trabalhando juntos. O aterro ainda tem uma capacidade e suporte, pequena, mas ainda tem. E diante disso a gente tem que trabalhar realmente com a gestão do resíduo para aumentar esse tempo e assim a gente conseguir utilizar a área e não tê-la somente como um passivo. Todo aterro sanitário, quando passa por um processo está totalmente completo, o seu uso, a sua capacidade, ele precisa ser acompanhado por 20 anos depois desse uso. Porque todo o resíduo vai sofrer um processo de degradação, isso vai mexer com o volume de resíduo que está ali, o terreno está instável, ele pode gerar uma contaminação tanto do solo quanto da água que está subterrânea e por isso existe uma necessidade de monitoramento, acompanhamento desse espaço por mínimo 20 anos e aí depois a área pode estar disponível para a construção de um parque, enfim. Ou seja, existe uma possibilidade, mesmo que longínqua, de uso desse território, mas depende de nós hoje agir de um modo mais adequado para que isso aconteça. Walter, a tônica hoje do governo Guti, você tem falado aqui, é procurar parceria com iniciativa privada, tentar fazer as coisas a custo zero, porque a gente sabe que a cidade passa por problemas financeiros. Isso não é novidade para ninguém, todo mundo diz, todo mundo sabe e todo mundo conhece a situação. Independentemente de partido e gestão, a compra foi firmada na gestão anterior, 3,4 milhões, colocou aqui o vereador Marcelo Seminaldo, 3 milhões e 400 mil, e não sei se a gestão atual vai dar continuidade a essa compra, isso que eu queria ouvir de você, se você tem essa informação, na verdade, para passar. Se vai, é necessária, é válida, você entende que é positiva ou não, porque a SEI está entendendo que não é. Bom, em primeiro lugar,
O vereador Seminaldo tem feito um brilhante trabalho, é uma SEI muito importante. Vale lembrar que a aquisição foi feita em fevereiro de 2015. Ou seja, quando foi feita a DUP, o aterro teria mais 5, 6 anos. Foi pago uma parcela no ano passado, 1.200 e qualquer coisa. Esse ano não foi pago e nós estamos esperando a conclusão da SEI para ver qual que é o encaminhamento. Já foi feita uma sugestão que não pagasse, a gente não pagou. Então, nós temos interesse em que o processo seja feito com lisura. Agora, quando você... O relatório da SEI vai mudar a posição do Executivo? Não, na questão, veja bem, eu acho que quando você assume uma gestão, vem de outra gestão, não dá para você desligar uma chave e ligar outra, tá certo? Então, por exemplo, já tinha o aterro é nota 9.6, a lei da APA, as regras da aeronáutica e a lei de uso e ocupação do solo, só fala o seguinte, é proibido aterro novo em Guarulhos. Ou você vai ampliar, essa lei é de 2007, ou você vai ampliar o que já existe, ou você não vai ter. Legal. Então, se hoje nós já conseguimos chegar a mais ou menos 60 e poucos reais a tonelada, as cidades vizinhas pagam para jogar na CDR mais de 150 reais. Nós já estamos em 60 e poucos reais a tonelada. E com a licitação que nós já abrimos... Só para eu entender que você usou um termo muito técnico. Quem é que paga o quê para fazer o quê? Vamos lá. Qualquer cidade que tem coleta de lixo precisa colocar esse lixo em algum lugar. O mercado fala em mais ou menos 150 reais a tonelada. Você colocar o lixo... Exatamente. Então, por exemplo, nós não temos aterro, vamos fazer uma hipótese. Nós não temos aterro e vamos jogar na CDR. 150 reais a tonelada é o que pagam as cidades vizinhas. Talvez Guarulhos pagasse um pouco menos e tal. Hoje nós estamos chegando num denominador financeiro, num número de mais ou menos 68, 67 reais a tonelada. Com o certame... Depositar Isso. nessa não, só CDR. depositar. CDR o que é? Não na CDR. No aterro, que hoje o aterro já tem emissão na posse, ele já é da Prefeitura de Guarulhos desde 2015. Não se paga para quem? A operação. Ah, ok. Você paga a operação. Então, é isso que eu te expliquei. Perfeito. Algumas notícias saem... Agora ficou mais claro. Isso. Então, na verdade, é o seguinte, o aterro não foi terceirizado e não será terceirizado. O aterro tem uma empresa que recebe por tonelagem para fazer o serviço. Quais são os serviços? A professora conhece muito bem. É uma espécie de terraplanagem que você faz com o lixo, para você deitar ele. Você tem que cobrir com terra. Você tem controle de aves, controle de água, controle subterrâneo de água, chorume, controle do chorume, transporte do chorume, tratamento do chorume, insumos, rachão, mão de obra, segurança. Então, quando você fala, vamos tocar um aterro, não é tocar um aterro. É uma grande obra de engenharia. Então, você tem por onde escorre a água. É uma manutenção grande, né? Okay. Muito grande, muito grande. O aterro custava mais ou menos 100 e poucos reais a tonelada para a cidade, porque não era da cidade, ele era da empresa Quitaúna, ponto. Veio para a cidade, já está custando 60 e poucos reais e nós vamos insistir agora no certame com algumas diferenças para que caia mais ainda o preço. O que é importante ressaltar? Esse passivo ambiental... Você tem que ter comprado, foi importante para cair esse valor, é isso? Ou não? Não, para cair sim, não há dúvida. Isso não há dúvida. Agora, eu não sei se o então prefeito Almeida comprou no intuito de... Eu acredito que ele comprou no intuito de ampliar, porque já tem 2 desapropriações que são da fase 10. Então nós temos a fase 8 em andamento, a fase 9, ainda que a gente está usando como pulmão de terra e logo vai poder ser aterro, e a fase 10, que vai garantir sem coleta seletiva mais 10 anos, com coleta seletiva mais 15 a 20 anos. Então, nós das áreas contíguas também. Exatamente. Né? Tá. Isso se não quiser desapropriar a parte de trás, a parte do lado, enfim, na verdade... O lixo de Guarulhos, das quase 1.400.000 pessoas, tem que ir para algum lugar. A gestão do prefeito Almeida entendeu que se tivesse o aterro, isso é o que eu deduzo, se tivesse o aterro, esse custo cairia. Realmente isso está acontecendo. É evidente que daqui 2, 3 meses nós vamos ter um extrato exato disso. Nós estamos criando termo de referência, estamos vendo a hipótese de fazer a contratação por serviço e não por tonelagem, nós estamos fazendo uma nova licitação para coleta seletiva, você diminui o que vai para o aterro, você gasta menos no aterro, então, na verdade, a logística reversa. Então, é difícil falar um assunto pontual, aterro. Você tem que falar lixo.
É a primeira vez que Guarulhos vai passar pela Lei 8666 de 93, no tocante a lixo. Então, a gente tem feito vários avanços, a gente conta com muito apoio da Câmara Municipal, que eu quero fazer justiça, tem sido de uma correção, principalmente nesse assunto, que são os resíduos. A gente está fazendo um trabalho na educação ambiental separando seco e molhado. A coleta seletiva vai tratar seco e molhado, isso tá certo? E nós vamos começar a fazer um trabalho um pouco mais eficaz junto às cooperativas, que de acordo com a lei federal são elas que recebem os resíduos de reciclagem. Deixa eu ver aqui o vereador, você está acompanhando a SEI de perto, né, vereador? Para você é importante que a cidade tenha próprio aterro, então, nesse caso. Olha, Leandro, eu venho acompanhando há tempos, na verdade, e eu não pude deixar de participar dessa SEI. Eu fui convidado, sou relator nessa comissão especial de inquérito. Tá na sua mão aí o relatório, hein, olha lá. Oi? Tá na sua mão o relatório. Tá na mão. Então, e é muito preocupante. É muito preocupante porque as informações que nós obtivemos, tanto da ex-secretária de Serviços Públicos, no qual foi chamado na nossa comissão especial de inquérito, quanto dos agentes da CETESB, né, as informações estão sendo desencontradas. Então, na verdade, assim, ao nosso entendimento, não havia necessidade de comprar esse aterro, né, na gestão do prefeito Almeida no ano de 2015. Porque a compra desse aterro, que ele só tem mais 2 anos de vida útil, né, possivelmente 2018, está cessando essa questão do aterro, e não havia necessidade da compra para poder fazer essa ampliação. Segundo os próprios agentes da CETESB, passou essa informação muito clara para a gente, isso na nossa comissão especial de inquérito, que não haveria a necessidade da compra para poder fazer a existência desse novo aterro. Então, ao nosso entendimento, que para a população entenda, esse passivo ambiental, na verdade, é uma bomba que a prefeitura comprou para o município. E esse dinheiro público de 3,4 milhões ainda não é o problema maior. O problema maior se torna o passivo ambiental, que pode levar a 20 anos à frente. E é dinheiro público. O dinheiro público não é meu, que sou vereador, ou do prefeito, que é o prefeito Guti atualmente. É o dinheiro da população, da cidade de Guarulhos. E nós temos que ter responsabilidade junto à população, de tomar conta e administrar da melhor forma essa questão. Então, hoje, nosso posicionamento, estamos buscando as informações para a gente concluir esse inquérito e dar o melhor posicionamento hoje dentro do nosso município. Tá, aí só para eu tentar entender de forma técnica, que Walter me ajuda. Vamos supor que, então, a comissão recomende que não se faça compras, tudo uma hipótese, tá? A prefeitura siga essa linha, a CAT fala, tá bom, então a gente vai desfazer a compra, desfaz a compra, acontece o quê? E aí, com quem que fica o terreno, como é que cuida, o que acontece? Eu vou falar como bacharel em direito, não vou falar como diretor de serviços. Se a recomendação da CPI for o desfazimento da compra e o poder público entender que essa é a direção, o município deixa de ter o aterro. Ponto. Tá certo? Deixou de ter o aterro. Tem que achar alguma opção para colocar o lixo de 30 mil toneladas. E se comprar só áreas contíguas, é possível? Aí eu sou contra. Eu sou contra. Por quê? Em primeiro lugar, você não pode criar novo aterro. A lei municipal não permite, e nem a lei da APA. Então, essa hipótese não tem. A nossa única hipótese é contratar um aterro particular e jogar. Então, eu estou muito à vontade nesse tema. Eu volto a repetir, essa compra foi feita em 2015 e o aterro tem hoje mais 3 anos. Então, 2015 até hoje, mais 3 anos, dá quase 5, 6 anos, tá certo? Isso é tudo de acordo com como você deposita, como você coloca. Com a entrada do programa de coleta seletiva, esses 2 anos que falam, que não é 2 anos, não são 2 anos, ele automaticamente pula para 3 anos e meio, mas não são 2 anos, é um pouco mais, porque tem a fase 9 inteira ainda. Se você fizer um novo aterro, você vai ter um modelo, vai ser tipo um camelo, uma corcunda daqui, uma corcunda daqui. Se você fizer um trabalho contíguo, seguindo o mesmo aterro, em primeiro lugar, você só vai tratar esse passivo ambiental daqui 20 anos, quando acabar a fase 10. E se tiver a fase 11, aí você só vai tratar quando acabar a fase 11, e assim por diante. Então não começa o novo, trata aqui. Segundo lugar, já tem vários estudos do tratamento de chorume, que é o que mais onera. Então, já tem hoje tratamento de chorume, até eu vi o Guilherme, que estava aí na reportagem, ele já faz um trabalho muito importante, a gente tem conversado bastante, que transforma o chorume em água com amônia, que ajuda inclusive no tratamento de esgoto. O trabalho dele é sensacional. Ele é sensacional, você conhece bem o trabalho dele. Então, o que a gente trata de passivo ambiental é um passivo que vai ficar para a cidade de qualquer jeito, sendo da Quitaúna, sendo da prefeitura ou sendo do Zezinho. O que você tem que ter? Responsabilidade e trabalho com eficácia para que isso não cause danos maiores. Que vai causar dano, qualquer aterro no mundo vai causar. Ponto. Foi o que a professora falou. Então,
tratamento de chorume com novas tecnologias, a parte de gás. Hoje já tem gente que explora o gás de aterro e paga por isso, né? Eu acho que daqui a algum tempo nós vamos ter algum tipo de usina, alguma coisa muito mais eficaz do que um aterro. Então, a opção da prefeitura é o seguinte, ou é ter o aterro que foi comprado em 2015 e tentar tocá-lo da melhor maneira possível e com isso, num curto, médio prazo, eu não estou falando do pagamento das 2 parcelas, tá, da aquisição, estou falando da operação. E você consiga baixar representativamente esse valor para os cofres públicos, tanto da coleta quanto da gestão do aterro, essa é uma hipótese. Ou separa tudo e começa a jogar num aterro privado. Também não é outra hipótese. Uma vez comprado, dar o calote não pode também, né? Não, dar o calote também não. Também fica feio. Então, mas a prefeitura vai aguardar, evidentemente, o trabalho brilhante, porque, na verdade, a CPI da Quitaúna, né? SEI da Quitaúna, o que eles estão avaliando, o que foi o meu entendimento, é o seguinte, se houve ou não superfaturamento na compra. Foi a entrevista do vereador... Política. É uma questão de polícia. Isso. Não é política, é polícia. Tá certo? Então, a investigação é nesse sentido. E agora a CPI, de uma maneira muito brilhante, com todo o meu respeito, está juntando os elementos técnicos e os dados para ver se economicamente compensa por isso. Mas são coisas diferentes. Economicamente viável. Tá certo? Okay. Então, a investigação do vereador Seminaldo é para saber se o prefeito Almeida participou do superfaturamento, se houve ou não houve. Quero deixar claro, isso não é uma fala minha. Foi da entrevista do vereador, entendeu? Se houve crime ou não houve crime. A questão técnica vem sendo debatida em outra seara. Aí eu não queria ser leviano de 2015, eu não estava aqui, era outra gestão. Não, perfeito. Eu não queria ser leviano. Acho que ficou claro, depois do intervalo eu só te pergunto o DENOB de novo, porque a gente não esclareceu, mas depois do intervalo, porque esse bloco aqui já foi, e depois do intervalo a gente vai falar de aumento de PEVs na cidade, descarte irregular de lixo, temas muito importantes para a gente poder fechar essa Câmara em Pauta de hoje. Pausa e a gente já volta para continuar falando de meio ambiente. Eu queria saber o que fazem os vereadores que a gente elegeu. Pela Constituição, a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura têm funções distintas. Enquanto o prefeito é quem administra a nossa cidade, os vereadores são responsáveis pela elaboração das leis municipais. Por exemplo, a lei orgânica, que pode ser comparada a uma espécie de Constituição municipal, e dá as diretrizes que devem ser seguidas pelo governo de Guarulhos e pela Câmara, e também pelos moradores da cidade. Os vereadores também têm o papel de fiscalizar a atuação do prefeito e os gastos da prefeitura. Para isso, eles têm o direito de requisitar informações do prefeito, das secretarias, das empresas públicas e outros órgãos. Algumas leis são de iniciativa exclusiva do prefeito. Só ele pode propor legislação sobre alguns temas específicos, como questões orçamentárias, servidores públicos, criação e estrutura de órgãos da administração pública. Mas os vereadores têm a função de discutir e votar estas propostas. Os vereadores devem seguir uma série de deveres. Eles precisam defender e cumprir a Constituição Federal e Estadual, a Lei Orgânica Municipal e outras leis. Usar seus direitos como parlamentares para atender exclusivamente ao interesse público, respeitar e obedecer ao Código de Ética e Decoro Parlamentar e participar das atividades no plenário da Câmara, entre outros. O vereador tem direito à inviolabilidade, ou seja, a Constituição o protege por suas opiniões, palavras e votos emitidos no exercício do mandato dentro do município. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Isso aí, Câmara em Pauta de volta, hoje falando então sobre meio ambiente aqui na cidade de Guarulhos, em homenagem ao Dia Internacional do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, com a presença de Wesley Casaforte, que é presidente aqui da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, o Walter Abraão Filho, diretor do Departamento de Limpeza Urbana da SSP, e o cargo mais importante, filho do grande Walter Abraão, grande jornalista Walter Abraão, e a Natália Barão, professora de Engenharia Ambiental e coordenadora do Núcleo de Resíduos da Universidade UNB.
CNG. Neste bloco, então, a gente vai falar um pouco sobre os PEVs da cidade. 19 é o número atual, mas ainda falta muito para se atingir. Isso a gente já discutia aqui, Walter, desde 2013, num Câmara em Pauta que fizemos também, e recebemos o Jonatas Durães, que era engenheiro do Departamento de Limpeza Urbana, acredito que ele ainda esteja lá, e ele falou pra gente que precisava ter mais de 40 PEVs na cidade. Quer ver? Veja aí como era o Câmara em Pauta em 2013 e a declaração do Jonatas. Hoje nós temos 16 PEVs, até o final do ano nós devemos inaugurar mais um na região dos Pimentas, na área onde é a nossa regional, e nós precisaríamos ter por volta de 44 PEVs na cidade hoje. E como é que se atinge esse número? Também com verba, com investimento? É a única saída? Bom, sem dúvida, isso faz parte, né, dos nossos serviços. Nós temos aí que cumprir essas metas até por volta de 2016, 2000. Então, nós temos um número de PEVs a serem construídos para atender justamente o plano diretor. Mas está faltando bastante, né? Porque se o ideal são 44, 45, hoje tem 15, 16, tem um terço só. Sim, mas é que são... veja bem, a construção, a execução de um PEV, muitas vezes não é tão simples do jeito que nós imaginamos. Eles existem, eles demandam uma localização, uma estratégia de localização que não é tão simples assim. E, inclusive, no município existe dificuldades de áreas para se colocar um PEV, justamente por causa disso. Muito bem, aí você viu como era o Câmara em Pauta em 2013, acompanhou o relato do Jonatas e viu também como o apresentador era magro nessa época, né? O Jonatas também estava inteiro, grande viu? Diferença. O Jonatas também estava inteiro, você encontrar ele está bem pior, viu? Olha, o apresentador... Jonatas, um grande abraço para você. E o apresentador era magro, veja só. Antes de ouvir você na questão técnica, Walter, quero ouvir vereadora e professora também, até para a gente poder ampliar esse sentido. Importância de um PEV, professora, na cidade, para poder recolher resíduos de construção civil, né? O tal do sofá para não jogar em qualquer lugar. Sim. Acho que é de extrema importância em qualquer cidade, um local desse. Leandro, né? Totalmente importante, né? O ponto de entrega voluntária, né? Que é o significado do PEV, ele é fundamental nas cidades, mas não só estar disponível, mas também ele exige, né? Essa entrega voluntária exige do cidadão uma questão de conhecimento e de proatividade para a entrega desse resíduo, né? Então a gente tem aí um ponto importantíssimo, que é uma lacuna da educação. Então, a educação ambiental ela tem que estar não só nas escolas, mas ela tem que estar na mídia. O projeto está ADIM, inconstitucional, né? Veja Exato. Bem. Então, é uma condição fundamental para que os PEVs sejam efetivos, porque senão a gente vai ter ali uma série de distribuição de pontos estratégicos, mas que as pessoas não sabem nem bem o que levar, como levar, né? E em que condição pode fazer o descarte desse resíduo, até porque o processo de reciclagem, ele é exigente. Eu não posso misturar algumas substâncias, algumas condições ali de propriedades de materiais que podem prejudicar depois no processo de uso. Você acha que uma coisa que pode atrapalhar é a pessoa, por exemplo, eu tenho um sofá e aí eu não tenho como levar até lá, como transportar até lá. Isso é uma coisa que atrapalha, né? A pessoa deixa às vezes de levar por conta disso. Eu vou entrar nesse tema. É muito importante que a gente tenha, assim, um plano para fazer o transporte, né? Como existem, né, em outros municípios, a oportunidade do cata-bagulho, algumas condições assim que possibilitem que a pessoa coloque, facilite a vida do cidadão, né? Ele coloca ali na rua, numa data específica, numa condição específica, porque ele sabe que aquele resíduo vai ser retirado. Antes do Walter, porque o Walter é o cara que manja tudo. Quer acrescentar alguma coisa, vereador? Quero fazer uma colocação, Leandro, em cima das próprias palavras da professora Natália, que é uma colocação muito importante. Acho que o primeiro passo, na verdade, é muito importante a ampliação das PEVs. Isso é indiscutível, né? Realmente a colocação de que realmente existe uma dificuldade para você encontrar pontos adequados para você fazer essa implantação das PEVs, por exemplo, locais públicos. Às vezes você coloca, por exemplo, existe uma área, mas a área, é na parte de cima, a pessoa não vai subir com um carrinho com entulho para poder despejar esse entulho nesse local. Então, às vezes existe realmente essa dificuldade, mas na minha concepção, é o que eu sempre falo, a educação é a base de tudo. Então, na verdade, tem que ter uma reeducação.
porque senão vai ser um enxugar gelo o resto da vida. Nós iniciamos esse ano com o governo Guti um projeto Cidade Limpa. Esse projeto Cidade Limpa, em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos, a Proguaru, a Secretaria do Meio Ambiente, fez uma mega operação de limpeza na cidade. Então foi limpando, limpa aqui, limpa ali, tira entulho. Você limpava, quando você passava 1, 2 dias depois, estava tudo sujo de novo. Então fala assim, você tenta trazer a limpeza para a cidade, com isso você ia evitar as enchentes, alagamentos, né? E coisa que ia complicar para a própria população. E quando a gente fala dessa questão de ter uma reeducação, as pessoas, o que a gente está falando aqui em questão de resíduos sólidos, o Walter colocou uma colocação que é muito importante. Eu lembro que na nossa época, Walter, e a professora Natália acredita, que nós não fomos educados a reciclar, por exemplo. Não fomos. Hoje as crianças nas escolas, elas já chegam, mãe, pai, vamos reciclar e tal. Tá bom, vamos reciclar. Aí você separa o lixo seco do lixo úmido, bem colocado pelo Walter. É o seco e o molhado. Eu falo que é o básico, né? Básico, a reciclagem básica. É. Tá, a empresa que coleta o lixo no município, ele vai coletar o seu lixo úmido, tá? E o lixo seco, que é a reciclagem? Quem que vai coletar isso? Exatamente. Às vezes o catador vai passar, Perfeito. vai coletar, e no dia seguinte, quem vai coletar? O cara vai ficar guardando lixo em casa, não vai guardar. Então, vou mandar embora para Quitaúna, então vai ter o acúmulo nos aterros, né? Ou vão fazer descarte de maneira qualquer. Voltando à questão do catabagulho, bem mencionado pela professora Natália, já está tramitando esse projeto, né, na casa, para a gente poder encaminhar para o governo, né, para o executivo, para que possa voltar o catabagulho no município. Isso eu coloquei, passou pela minha comissão, que eu presido também as comissões de finanças, né, na Câmara Municipal, e fiz a menção que isso deveria ser de responsabilidade tanto dos serviços públicos quanto da própria Proguaru, para poder fazer esse catabagulho. Porque entendemos que assim, a população às vezes, comprei um sofá novo. Eu vou fazer o que com o sofá, o velho? Eu vou jogar fora? Vou jogar... não foi eu que joguei, mas eu vou pagar 5 ou 10 reais para o catador descartar esse material para mim. Ele está jogando do mesmo jeito, ele está prejudicando ele mesmo. A partir do momento que você jogou, além de você sujar a rua, você colocou lixos, entulhos, você vai trazer a proliferação de baratas. A barata vai atrair o escorpião amarelo e vai picar uma criança, isso vira questão de saúde pública. Então nós temos que ter a responsabilidade de começar a minimizar esse impacto, né, dessa questão ambiental dentro do município. Perfeito, cada cidade tem um nome, né? Onde eu morava era Bota Fora, Operação Bota Fora, Cata Treco, Cata Bagulho, enfim. Então eu vou trazer uma notícia em primeira mão aqui para o seu programa. Vamos lá. Dado esse mês, seu mês do meio ambiente, nós já temos o roteiro de todo o catabagulho em toda a cidade de Guarulhos. Então esse programa já vai começar nesse mês, que é o mês do meio ambiente. Nós vamos começar em alguns bairros, evidentemente ele tem um roteiro, vai ter a publicidade local, olha, dia tal, vai ser de sábado, né? Dia tal, vão montar as equipes. Então isso já tem até folder pronto, eu vou tomar liberdade de mandar depois. E esse apoio da Câmara, fazer isso virar lei, para nós é muito importante, que dá respaldo para que esse trabalho continue. No ponto de vista de PEVs, hoje são 19, o nosso exercício é chegar em 60. Todas as regionais já estão... Eu questionei o Jonatas lá, como é que chega nesse número? Porque... Eu vou falar. Hoje o PEV é montado com uma obra de alvenaria e de outras maneiras e tal. Nós apontamos ao SESMIT os containers de escritório. Porque o que precisa ter no PEV? Em São Paulo chama ecoponto, né? Ele precisa ter as caçambas para os polis guindastes levarem os itens embora. Uma caçamba rolon para madeiras e coisas desse tipo, e sofás e coisas maiores. Você precisa ter um local para o funcionário poder ter um toalete, ter o escritório para receber CDR, sair o CTR e coisas mais. E uma cobertura para poder fazer um manuseio e um começo de triagem. Nós estamos querendo montar agora com esses containers de escritórios. Mais fácil, mais rápido, mais eficaz e blindado. Porque hoje, infelizmente, à noite, as pessoas entram nos PEVs, usam droga, tem sido palco até de estupro e incêndio. Então, é um problema a mais. E se você for gastar com segurança para um PEV que vai ficar fechado à noite, é um desperdício de recurso. Além do que, nós queremos aumentar o horário dos PEVs, para que a pessoa possa chegar em casa do trabalho 5, 6 da tarde e ter mais 1 ou 2 horas para poder. Então, nós estamos estudando 12, 36 e assim por diante. Entrando nos pontos viciados de entulho, Guarulhos tem aproximadamente 600 pontos viciados de entulho. Desde o começo do ano até agora, nós já retiramos 2.000 toneladas dos pontos viciados da cidade de Guarulhos. São Paulo, nesse mesmo período, tirou 500 toneladas. Nós tiramos quase 4 vezes
o que São Paulo tirou. Então é um trabalho inglório, é um trabalho que você faz, sujam de novo, o que nos motivou a fazer um convênio com a Polícia Rodoviária Federal, apreendendo os caminhões que não tiveram o CTR, que é o papel que mostra onde vai aquele entulho, aquele destino. Nós já apreendemos mais ou menos uns 35 caminhões desde que começou essa operação e está aqui na casa aquela legislação em que a multa vai para R$30 mil. E aí, com eficácia, conversando com São Paulo e com as cidades vizinhas, com certeza nós vamos diminuir gritantemente esse número de pontos viciados. Porque eu me pergunto, e tem gente que até na rede social brinca, olha, marcianos depositaram lixo aqui, porque tem alguns pontos de descarte regular recorrentes, né? Tem. E ninguém vê, ninguém olha, ninguém multa, ninguém fiscaliza. Então, é que tem que ser feito flagrante, né? Nesse caso tem que ser feito flagrante. Se não for feito flagrante, você não consegue constatar. Agora nós estamos antecipando ao flagrante. É o caminhão que não tem a origem que vai levar o seu entulho. Já não deixa nem chegar. Exatamente. Porque o que acontece? A pessoa faz uma obra, ela contrata um caminhão. Esse caminhão tira o entulho, ela paga o transporte e a deposição. O criminoso, porque é criminoso, não é trabalhador, é criminoso, guarda esse dinheiro para ele e joga o lixo na rua. Ele tem o recurso para jogar, que é num aterro de inerte, que é num local apropriado. Então ele guarda esse dinheiro e joga na rua. E esses porcalhões que sujam a cidade de Guarulhos vão começar a pagar uma multa de R$30 mil, além de ter o seu veículo apreendido e podendo ser enquadrado na lei de crime ambiental. Torçamos por mais flagrantes, porque já estamos perto de 40, viu? Duas questõezinhas muito rápidas para a gente terminar, que a gente está chegando no final. A Enob, você não tinha explicado, a Enob na parte do lixo está cuidando do quê? Foi uma contratação emergencial de até 90 dias para assumir o aterro que agora é do município de Guarulhos. Então, ela cuida da operação, portaria, segurança, insumo, controle, aves, remoção, realocação de terra, controle de água, controle controle de geotecnia, peço perdão da falha, de geotecnia e do transporte de chorume. Mas é por até 90 dias. Depois haverá licitação, não, então. Já está em curso uma licitação. E aí quem for o vencedor na modalidade menor preço por serviço, vai tocar o aterro nos próximos 30 meses. Ok, e última questãozinha para a gente abrir as considerações finais. Aquela reclamação recorrente da falta de dinheiro, falta de verba. A busca por verbas federais, o que a gente vai presenciar daqui a pouco aqui na LDO com orçamento em termos de meio ambiente? Tem dinheiro para poder investir aqui na cidade com relação a isso? Para mim ou para o vereador? Para você. Da LDO, Não, na LDO também, mas depois o vereador pode falar na consideração final, a gente abre um minuto. Na verdade, a política pública de resíduos sólidos, a professora sabe bem disso, ela hoje é muito ampla e é nacionalizada, o que é muito importante. A gente vem buscando algumas parcerias como a Gru Airport para a instalação dos novos PEVs. Nós estamos fazendo um trabalho de diminuição do preço da coleta de lixo. Essa movimentação do aterro já fez cair mais de R$1 milhão por mês de economia, do que era para hoje já é R$1 milhão e a gente acha que vai cair muito mais. E acho que isso é um trabalho constante, que envolve educação ambiental, coleta seletiva, Câmara Municipal junto com a Prefeitura, as universidades aqui de Guarulhos e região, para que cada vez mais a gente consiga trazer extratos como o do Guilherme, que é o do tratamento de chorume. Então, é um processo de evolução e a população pode ter certeza que nós temos determinação, eu e a secretária Loredana, para baixar vertiginosamente os custos e com maior eficácia na coleta de lixo. Mas tem grana para investir? Na verdade, esse investimento vai dar-se a parceria a gente entende que é uma maneira de investir. Exatamente, da logística reversa. A economia que você vai conseguir fazer do lixo, parte dessa diferença pode ser investimento nesse setor. Porque você deixa de gastar, consegue aplicar. Evidente. A gente vai torcer para que isso realmente aconteça. Câmara em Pauta hoje está chegando ao final. Vereador Wesley Casaforte, muito obrigado por ter vindo. Consideração final, por favor. Leandro, eu que agradeço. Agradeço aqui meu amigo Walter, professora Natália, agradeço a toda a equipe. Quero me colocar à disposição de toda a população. É muito importante falar para você que nos acompanha, fazer a sua parte também. A questão ambiental também depende de você. Depende de você fazer a sua separação, a sua destinação correta. Então fica aqui o meu sincero apreço a toda a população da cidade de Guarulhos, Leandro, e colocar aqui à disposição da Câmara Municipal de Guarulhos, tá? E o mandato desse vereador, Wesley Casaforte, se coloca à disposição de toda a população. Obrigado, Muito obrigado. Walter, obrigado por ter vindo também. Agradeço o vereador, agradeço a professora, parabéns pelo programa. Obrigado. Quero assistir teu programa de esportes. Como chama a televisão?
A TV Destaque, canal 15. Posso fazer um jabá aqui da TV Destaque? Fica à vontade. Então, não sei o que eu tô falando mesmo, fica tranquilo. Segunda-feira às 19 horas falando de esporte, hein? Quinta, só errou o dia, aí ninguém vai assistir. Segunda-feira é o Câmara em Pauta. Foi boicote. Quinta-feira às 19 horas, é isso? Falando de esporte. E parabéns pelo programa, estou muito feliz de estar nessa Casa de Leis. Muito obrigado por ter vindo a este Câmara em Pauta que tratou de meio ambiente. Professora Natália, muito obrigado por ter vindo também. Obrigada, Leandro, pelo convite, pela oportunidade de bater um papo tão importante e necessário, né? Wesley, Walter. E aí fica aqui também um apelo com relação às questões ambientais, né, como um todo. Nós temos toda a questão do meio ambiente associada a uma responsabilidade compartilhada. E isso significa que é necessária a ação do poder público com as políticas públicas, ação da educação, ação de cada secretaria em favor de um bem comum, que nada mais é do que qualidade de vida, uma condição ideal e digna para cada cidadão. Muito obrigado. E não tem, existe aquele simbolinho da reciclagem que é um triângulo com várias setinhas, não é isso? Exato. Isso quer dizer, faça parte, na parte de educação precisa ter a parte da conscientização em casa, e se vocês conscientizar, separar, precisa ter destino certo, precisa ter para onde ir, precisa o poder público buscar lá o resíduo também na sua casa, então para aquela setinha funcionar e dar tudo certo. Muito obrigado hoje por ter ficado com a gente. Esse programa tratou de meio ambiente e a gente, você sabe, se esforça para levar até você os temas mais relevantes aqui da cidade de Guarulhos no Câmara em Pauta, toda quinta-feira após o Jornal da Câmara. Muito obrigado, toda segunda-feira, também você não matou vem por a culpa em mim. Toda segunda-feira, a partir de 7h15, após o Jornal da Câmara, você fica aqui com a gente no Câmara em Pauta. Muito obrigado pela edição de hoje, pelo carinho da sua audiência. Nos vemos aqui numa próxima oportunidade na TV Câmara Guarulhos, no canal da Cidadania. Tchau.